Irmãos e irmãs, não podemos aceitar essas afirmações fantasiosas. As verdades na Bíblia já estão completas. Ter a Bíblia é o bastante para nossa crença. Não precisamos de novas palavras. Amém. Irmãos e irmãs, o conteúdo registrado na Bíblia é limitado. O Velho Testamento só registrou a obra de Deus Jeová. E o Novo Testamento só registrou a obra do Senhor Jesus. Quanto à obra de Deus dos últimos dias, a Bíblia só contém profecias. Os detalhes precisos não estão registrados na Bíblia, pois a obra de Deus nos últimos dias é obra do julgamento. Trata-se de uma nova obra fora da Bíblia. Deus é o portador da verdade e o governante de todas as coisas do universo. Sua riqueza é inesgotável e sempre disponível. Ele não pode ser compreendido por nenhum ser criado. Portanto, o conteúdo da Bíblia não pode explicar todos os feitos de Deus por completo. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Concordo. Abram na página 984. Deus Todo-Poderoso diz: tudo que está registrado na Bíblia é limitado e incapaz de representar toda a obra de Deus. Os 4 evangelhos têm juntos menos de 100 capítulos, nos quais está escrito um número limitado de acontecimentos, tais como Jesus amaldiçoar a figueira, Pedro negar o Senhor 3 vezes, Jesus aparecer aos discípulos após sua crucificação e ressurreição, ensinar sobre o jejum, ensinar sobre a oração e sobre o divórcio, o nascimento e a genealogia de Jesus, a escolha dos discípulos por Jesus e assim por diante. Entretanto, o homem as valoriza como tesouros, até comparando a obra de hoje com elas. Ele acredita até que Jesus só fez muita coisa depois de ter nascido. É como se acreditasse que Deus só pode fazer esse tanto, que não pode haver nenhuma obra além disso. Não é ridículo? Pare. Não precisa ler. O que estão dizendo é errado. Irmãos e irmãs, o Velho e o Novo Testamento estão completos. Eles ousam dizer que o que está escrito na Bíblia é limitado. Isso é menosprezar a Bíblia. E menosprezar a Bíblia é menosprezar a Deus. Amém. Isso mesmo. Por 2000 anos, todos os que creram no Senhor leram a Bíblia. Mas ainda assim, vocês dizem que o que está registrado na Bíblia é limitado. Isso tudo é mentira. Isso mesmo. Nem pense em nos enganar. Irmãos e irmãs, não desprezamos a Bíblia por dizer essas coisas. Nós só queremos que todos saibam a verdade. Irmãos e irmãs, nós não podemos igualar a Bíblia a Deus. É a Bíblia que salva as pessoas, ou Deus quem salva as pessoas? É verdade. É a Bíblia que expressa verdades, ou é Cristo que expressa verdades? Eu me sinto muito mais iluminado depois de ouvir. Vamos deixar que eles continuem. Verdade. Deixe que continue. Foi mesmo. É a verdade. João 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora eu entendo que somente Cristo pode salvar o homem. A Bíblia não pode salvar o homem. Isso mesmo. É a verdade. Verdade. Cristo salva o homem. Você não aprendeu isso lendo a Bíblia? Como poderia saber disso sem a Bíblia? O Senhor Jesus já redimiu nossos pecados. Se basearmos nossa crença na Bíblia, receberemos vida. Amém. A irmã Feng está certa. Irmãos e irmãs, todos líamos a Bíblia no passado, mas a realidade da Bíblia não estava clara para nós. Hoje, a Palavra de Deus Todo-Poderoso nos revelou tudo. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Isso. Página 960. Deus Todo-Poderoso diz: ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos dois, estágios anteriores da obra de Deus. E não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que documenta os 2 estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra
a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da era da lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Eles não são registros históricos. Mencionar fatos passados hoje os torna história. Graças a Deus. E não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser. Ainda são história. E a história não pode abordar o presente. Pois Deus não olha para trás na história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa procurar Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação, de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Ouvir isso me trouxe paz. É a declaração do próprio Deus. É verdade. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nenhum entendimento da história, você deve procurar tanto a vontade de Deus de hoje como a direção da obra do Espírito Santo. Se você fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia. Mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus. E seria melhor buscar a vontade de Deus de hoje. Amém. Que palavras autoritárias, não é? Vai vendo. Agora eu me sinto muito mais esclarecido. Sim, É sim. verdade. Foi muito claro. Vamos continuar? Irmãos e irmãs, pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que a Bíblia é somente um registro histórico da obra anterior e que ela não pode salvar o homem. Amém. A Bíblia não pode ser comparada a Deus. Deus é a fonte da água da vida. Suas palavras e declarações não têm fim. Enquanto que o que está na Bíblia é muito limitado. Trata-se de um fato que ninguém pode negar. Irmãos e irmãs, Deus é sempre novo e nunca velho. Ele faz uma nova obra e expressa novas palavras em todas as eras. Durante a Era da Graça, o Senhor Jesus realizou uma nova obra e expressou novas palavras. Mas os sacerdotes e fariseus judeus da época se apegaram ao Velho Testamento e não apenas rejeitaram e condenaram ao Senhor Jesus, como ainda o pregaram na cruz e cometeram um pecado monstruoso. Agora, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, expressou todas as verdades que salvam e purificam o homem, que nem ao menos estão registradas na Bíblia. Como não estão registrados, a Bíblia não pode representar a obra de Deus dos últimos dias e suas palavras. Irmãos e irmãs, não podemos continuar nos apegando à Bíblia. Precisamos buscar a vontade atual de Deus e a obra do Espírito Santo. Somente isso está de acordo com a vontade de Deus. Disse tudo, tem toda a razão. Deus certa vez disse estas palavras. Permitam-me ler para todos. Sim. Isso. Abram na página 950. Deus Todo-Poderoso diz: E se você tivesse comido e bebido o Antigo Testamento durante a Era da Graça, se você tivesse posto em prática o que era necessário no tempo do Antigo Testamento, durante a Era da Graça, Jesus teria rejeitado e condenado você. Se você tivesse aplicado o Antigo Testamento à obra de Jesus, teria sido fariseu. Se hoje você juntar o Antigo e o Novo Testamentos para comer, beber e praticar, o Deus de hoje o condenará. Você ficará para trás da obra do Espírito Santo de hoje. Se você come o Antigo Testamento e o Novo Testamento, está fora da corrente do Espírito Santo. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos dizem que se tivéssemos nos apegado ao Velho Testamento durante a Era da Graça, o Senhor Jesus não nos elogiaria. E não teríamos recebido
a graça e a redenção por Deus. E também não gozaríamos da paz e alegria após Deus perdoar nossos pecados. Deus Todo-Poderoso veio nos dias de hoje. Se continuarmos apegados na Bíblia, então não receberemos a aprovação de Deus. E, além disso, não receberemos a salvação de Deus dos últimos dias. Queridos irmãos, precisamos nos ater à Bíblia e ao caminho do Senhor. A obra de Deus tem sua base na Bíblia. Ela não brotou do nada. Portanto, nossa crença em Deus precisa se basear na Bíblia. Não devemos crer na retórica deles. Senão, perderemos a salvação de Deus. Amém. Sim. Se não é baseado na Bíblia, então é falacioso. Presbítero Zeng, é melhor voltar enquanto ainda é tempo. Irmã Feng, creio que este é o caminho verdadeiro. Você não é mais membro da nossa igreja. Não tem o direito de falar conosco. Vamos embora. Vamos. Irmã Feng, por favor. Espera. Irmã Feng, espera. Irmã. Irmã Feng, volte aqui. Irmã Tan, se acalme também. Todos esperam que você ouça. Se for o caminho verdadeiro, não perderemos o retorno do Senhor? Concordo. Pense, Irmã Feng. Você vai embora sem saber? Você é nossa professora de teologia e tem muito discernimento. Não acha que é melhor tirar isso a limpo com eles? Pensando bem, é melhor não irmos embora. Se formos embora, eles Irmã vão... Feng, como você consegue ir embora assim? É verdade. É verdade. Eu não devo ir embora. Me recuso a acreditar que depois de estudar a Bíblia por 20 anos... Vamos voltar. Eu vou perder para eles. Preciso usar a Bíblia para envergonhá-los e redimir minha derrota. Vamos entrar. Eu vou voltar para ver o que mais eles vão inventar. Então vamos voltar. Sim, vamos. Sentem-se todos. Graças a Deus. Vamos que bom que conversar. voltaram. Sentem-se. Senta aqui, irmã, por favor. Isso. Escutem. Podem investigar a Bíblia. Mas se continuarem negando a Bíblia, não teremos o que conversar. Eu posso comunicar com vocês com base na Bíblia. E eu não vou aceitar palavras que violem a Bíblia. Amém. Irmã Feng, nós entendemos como se sente. Você teme que os irmãos e irmãs se percam. Se tiver alguma coisa que vocês não entendem, sobre o que já conversamos antes, podemos falar sobre isso. Irmã Feng, se lembra da parábola do vinho novo em odres velhos? Toda vez que Deus realiza uma nova obra, o homem não entende. Ainda mais quando isso envolve certos pontos de vista da Bíblia. Teremos algumas diferenças. Isso é normal. Irmãos e irmãs, nós acreditamos que toda nova fase da obra de Deus precisa ser baseada na Bíblia. Então vamos repensar. A obra de Deus durante a Era da Lei tem alguma base na Bíblia? Não deveria ter, não é? É. Pois é. Na época, a Bíblia nem existia. Isso. Sim, a Bíblia nem existia na época. De fato, a criação do mundo, o grande dilúvio, a destruição de Sodoma e a obra do Senhor Jesus, nada foi feito baseado na Bíblia. A partir destes fatos, podemos confirmar que a obra de Deus nunca foi limitada pela Bíblia. Sim, Verdade. é verdade. É mesmo. Não importa se é a obra de Deus Jeová, a obra do Senhor Jesus, ou a obra de Deus Todo-Poderoso de hoje. A obra de Deus em todas as eras não foi baseada na Bíblia. Em vez disso, ela foi baseada nas necessidades da humanidade corrompida e baseada no plano de gestão de Deus. Pode parar. Eu não concordo com você. O Senhor Jesus mesmo disse que a Bíblia é seu testemunho. Por isso, nossa crença no Senhor deve se basear na Bíblia. A Bíblia é o único caminho para se conhecer o Senhor. Amém. Sim. Tem que se basear na Bíblia. Tem razão. Como conheceríamos o Senhor sem a Bíblia? Irmãos e irmãs, então vamos analisar se alguém pode mesmo conhecer o Senhor com base na Bíblia. A resposta
pode ser encontrada na palavra de Deus Todo-Poderoso. Por favor, página 1274. Isso. Sim, sim, claro. Irmão Goa, pode ler, por favor. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: todos os judeus daquela época liam o Antigo Testamento e conheciam a profecia de Isaías em que um infante do sexo masculino nasceria em uma manjedoura. Por que eles, então, com esse conhecimento, ainda assim, perseguiram Jesus? Não seria por conta da natureza rebelde e da ignorância em relação à obra do Espírito Santo? Naquela época, os fariseus acreditavam que a obra de Jesus diferia do que eles conheciam a respeito da profecia do infante do sexo masculino. O homem de hoje rejeita Deus porque a obra do Deus encarnado não se conforma à Bíblia. Não seria a substância de sua rebeldia contra Deus uma só e a mesma... O que você precisa fazer é aceitar sem a necessidade de mais comprovação da Bíblia, qualquer que seja a obra provinda do Espírito Santo, pois você acredita em Deus para segui-lo, não para investigá-lo. Você não precisa procurar mais provas para mim para mostrar que sou seu Deus. Pelo contrário, você precisa discernir se eu sou benéfico para você. Essa é a chave. Ainda que você tenha encontrado muitas provas irrefutáveis na Bíblia, nada disso trará você plenamente diante de mim. Você é alguém que vive dentro dos limites da Bíblia, não diante de mim. A Bíblia não o ajudará a me conhecer, nem aprofundará seu amor por mim. Apesar de a Bíblia ter profetizado o nascimento de um infante do sexo masculino, ninguém foi capaz de antever sobre a quem a profecia recairia, já que o homem não conhecia a obra de Deus, e foi isso que fez com que os fariseus se opusessem a Jesus. Tem razão. Irmãos e irmãs, durante a Era da Lei, eles se apegaram às Escrituras e não buscaram investigar a obra nova de Deus. No final, isso levou à crucificação do Senhor Jesus. E assim nós podemos ver por esse fato que não podemos conhecer Deus ou a obra dele somente com base na Bíblia. Isso, Esse é o caso. Sim. Já lemos a Bíblia antes, mas não a entendemos. É isso mesmo. Isso, graças a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, todos já sabemos que na época as pessoas que seguiram o Senhor Jesus buscavam conhecer a Deus com base na obra e palavra do Senhor Jesus, através da orientação e esclarecimento do Espírito Santo. Nenhuma pessoa pôde conhecer a Deus com base na Bíblia. Isso é um fato. Irmãos e irmãs, não podemos usar a Bíblia como base para medir a obra de Deus Todo-Poderoso hoje. A Bíblia é somente uma referência. O principal é confirmá-la com base de haver ou não a verdade e a obra do Espírito Santo. Só assim, a decisão correta pode ser tomada. Irmãos e irmãs, vamos todos abrir o livro mais uma vez para ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Concordo. Página 945. Todos querem encontrar as profecias da obra dos últimos dias na Bíblia. Querem descobrir que obra Deus faz nos últimos dias e os sinais que há a respeito dos últimos dias. Desta forma, sua adoração da Bíblia torna-se mais fervorosa. E quanto mais se aproximam os últimos dias, mais credibilidade eles dão às profecias da Bíblia, particularmente aquelas sobre os últimos dias. Com tal crença cega na Bíblia, com tal confiança na Bíblia, elas não têm desejo de buscar a obra do Espírito Santo. Nas concepções das pessoas, somente
a Bíblia pode trazer a obra do Espírito Santo. Somente na Bíblia elas podem encontrar os passos de Deus. Somente na Bíblia estão escondidos os mistérios da obra de Deus. Somente a Bíblia, não outros livros ou pessoas, pode esclarecer tudo a respeito de Deus e da totalidade de sua obra. A Bíblia pode trazer a obra do céu para a terra. E a Bíblia pode tanto iniciar quanto pôr fim às eras. Com essas concepções, as pessoas não têm propensão para procurar pela obra do Espírito Santo. Assim, independentemente de quanta ajuda a Bíblia deu às pessoas no passado, ela se tornou um obstáculo para a mais recente obra de Deus. Amém. Disse tudo, tem toda a razão. Sem a Bíblia, as pessoas podem procurar pelos passos de Deus em outro lugar. Ainda hoje, seus passos estiveram contidos pela Bíblia. E estender sua mais recente obra tornou-se duplamente difícil e uma dura batalha. Tudo isso por causa dos famosos capítulos e dizeres da Bíblia, bem como das várias de suas profecias. Verdade. Sim, é a verdade. Claro. Uhum. Pois é. Vamos ler outra passagem. Abram na página 9. Deus Todo-Poderoso diz: nesse sentido, uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, devemos buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, as declarações de Deus, pois onde há as novas palavras de Deus, há a voz de Deus. E onde há os passos de Deus, há as ações de Deus. Onde há a expressão de Deus, há a aparição de Deus. E onde há a aparição de Deus, há o caminho, a verdade e a vida. Amém. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso já nos disse com clareza, através de sua palavra, que não devemos nos apegar à Bíblia e que devemos acompanhar os passos da obra do Espírito Santo mesmo. e seguir as pegadas de Deus através de sua nova obra e suas novas palavras. Para entender se é a obra de Deus e o caminho verdadeiro, precisamos ver se há a obra do Espírito Santo. Se há expressões da verdade, se o que foi expressado é a verdade e a vida, então, sem dúvida, é a obra de Deus e haverá a confirmação do Espírito Santo. Se quisermos conhecer a obra de Deus, sim, verdade, nos últimos dias precisamos buscar e investigar dentro das palavras e declarações de Deus, para ver se elas são a expressão de Deus, se elas podem levar as pessoas para frente em uma nova era, se elas têm a verdade, Isso. se elas podem trazer vida para as pessoas, e se elas podem alterar a corrupção das pessoas para levá-las à purificação. Somente esse é o padrão para se verificar o verdadeiro caminho.